Queridos amigos da Associação Espírita José Eusébio, nunca fui a Maceió, mas de repente, graças à tecnologia, estamos juntos. E se Deus quiser, após uma vacina, estaremos juntos presencialmente. Que bacana que vocês pensaram num tema como esse, seguindo em frente. Talvez uma das coisas mais difíceis de se fazer em dias complicados como os que vivemos. Mas é óbvio que seguir em frente é a grande mola que nos faz voltar à Terra quantas vezes forem necessárias para estabelecer novos rumos para nossa alma eterna. Vocês sabem, fico pensando, e creio que vocês também, o que aconteceu na mente e no coração dos discípulos após a crucificação de Jesus. Imagine você passar 3 anos intensos, seguindo um homem, a alma mais perfeita que já viveu na Terra, e que falava ao seu coração de tal forma que transformou sua vida, tirou você da casa onde você morava, do trabalho que você fazia, e você e mais 11 companheiros o seguem com todas as ilusões e esperanças de que seguir aquele ser os tornaria mais felizes e vocês poderiam tornar o mundo inteiro mais feliz. Havia com certeza a ilusão entre os discípulos de que o mundo se transformaria. Há um episódio, inclusive, em que os espíritos contam que Pedro estava deitado, eles descansavam uma noite, e não sei se era Tiago, acho que sim, o apóstolo que estava ao lado, e Pedro, naquela noite, sentindo saudade de casa, começou a dizer: porque quando nós voltarmos para casa, quando o mestre determinar que é nossa hora de voltar para casa e de retomar a nossa vida, e Tiago disse a ele: você realmente acredita nisso? Você realmente crê que nós vamos voltar para casa? Você acha mesmo que depois de estar com Jesus, nós vamos voltar à nossa antiga vida? Então imagine o que era entre os 12 diferentes concepções, diferentes saberes. Judas considerava que Jesus tinha que ser o homem mais poderoso da terra e que ele tinha vindo para a matéria, para ser rei. Esse o seu maior equívoco. Mas a verdade é que após a crucificação, claro, sentiram-se perdidos. E com certeza não foi nada fácil seguir em frente, recomeçando. A casa do caminho surge e as pessoas procuravam a casa do caminho. Os amigos espirituais dizem que quando Jesus foi crucificado, todas as pessoas que viviam na Terra, e acredito que nós, espíritas de hoje, estávamos lá naquela época, mandamos um recado para a sombra mais profunda. Nós, a Terra, não queremos a luz, porque a luz veio e nós a expulsamos. Então surgiu um processo de perseguição espiritual e de um processo obsessivo entre as pessoas nas cidades, absurdo. Crianças incorporavam nas ruas e as mães e pais desesperados levavam essas crianças até Pedro, até os discípulos, para que eles pudessem colocar a mão sobre suas cabeças e expulsar energias e entidades sofredoras que assediavam até crianças de 8, 7 anos. Porque o recado dado ao universo inferior era de que eles podiam dominar a Terra, porque afinal de contas a luz esteve aqui e não foi aceita pela maioria. Foi um período muito difícil, mas cada um deles tinha uma tarefa e precisavam seguir em frente. Seguir em frente também significa deixar para trás,
determinadas coisas que já não nos servem. E aí talvez esteja a nossa maior dificuldade. Quantos de nós queremos nos vitimizar? Queremos permanecer na mesma situação de culpabilidade, de sofrimento, de solidão, de incompreensão. E qualquer pessoa que nos aponte determinada tarefa nova, que nos imponha um novo ritmo, não entendeu o nosso problema. Ah, você não entendeu o que eu estou passando. Não adianta conversar com você. Por isso, nem toda pessoa que chega à casa espírita permanece nela. E mais que isso, nem toda pessoa que se beneficia da casa espírita vai executar um trabalho no bem quando convidado a isso. Por isso, Chico Xavier lembrava que a doutrina espírita jamais seria uma religião, uma filosofia de vida que atrairia milhões de pessoas. Porque ele sabia muito bem que quando falávamos de reforma íntima, de transformação, desencorajávamos a maioria das pessoas. E nós muitas vezes também nos sentimos desencorajados, o que não pode acontecer. Eu tenho dito nas palestras que tenho feito que quando a pandemia começou, eu lembro de ter dito a todo mundo: quando isso acabar, todos nós estaremos melhores do que éramos. Confesso a vocês que 9 meses depois, eu duvido um pouco disso agora. Porque as máscaras caem mesmo. E infelizmente há pessoas que não suportaram nem mesmo a convivência em família. A mãe que descobriu que o filho adolescente não era tão maravilhoso como ela pensava. Que o filho ainda pequeno não era tão brilhante como ela julgava. O pai que passava o dia inteiro trabalhando fora e que agora, constrangido pela circunstância de ter que se cuidar e de cuidar da vida em torno, permaneceu em casa para verificar que no fundo era um grande ausente. E eu poderia enumerar muitos exemplos. Quando Jesus veio à Terra, ele propôs que nós seguíssemos, porque precisávamos mudar a nós mesmos. Vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço, e ainda mais. Mas ficamos todos paralisados. Ficamos paralisados também no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, quando os amigos espirituais dizem que só retornando à Terra solucionaremos parte das nossas dificuldades. Porque se nós pudéssemos resolver as coisas fora da matéria, tenho certeza que provavelmente muitos de nós não quereríamos voltar. Mas é aqui, nesse planeta, que ainda é o nosso hospital-escola, que nós voltamos muitas e muitas vezes e ainda voltaremos, se houver merecimento de nossa parte, para retomar a vida, para reencontrar as pessoas, para refazer o nosso destino. Walt Disney, esse homem extraordinário que morreu em 1966 e que criou um império extraordinário de personagens maravilhosos, faliu por 2 vezes. Ainda muito moço, depois um pouco mais tarde, passou por grandes dificuldades. O primeiro desenho que ele fez foi de um rato. E os colegas horrorizados disseram a ele: olha, você vai terminar sem 1 centavo. Um rato? Rato vive em esgoto. Como é que você acha que você vai ganhar algum dinheiro com um personagem de desenho animado, de história em quadrinhos, que é um rato? Mas ele não desistiu, não desanimou. E anos depois, tendo comprovado, porque depois do seu rato Mickey vieram muitos outros personagens aos montes, depois de provar que estavam todos errados e ele estava certo, colocou no vidro da porta da sua sala de trabalho essa frase maravilhosa que dizia: aqui, seja o que for que aconteça, fazemos
uma coisa: seguimos em frente. Esse foi o seu lema a vida inteira. Quando ele morreu, ele teve um câncer, ele deixou tudo que estava no cofre e tudo que ainda haveria de lucro ao longo da vida toda. E hoje os parques da Disney são verdadeiras maravilhas que o mundo inteiro frequenta. Basta dizer que existem 2 segredos na Disney. Primeiro, quantas pessoas por ano vão à Disney? Você não consegue arrancar isso de ninguém. E a segunda coisa, quanto eles faturam e pagam de impostos ao governo americano. É o segundo grande segredo. A verdade é que ele deixou tudo para os seus funcionários, para os seus desenhistas, que recebem cada um deles um percentual até hoje de todos os lucros, que são hoje infinitos. Ele afirmava, categórico: seja o que for que aconteça, fazemos uma coisa: seguimos em frente. Quando você não segue em frente, você não sabe como será o amanhã, porque você não está planejando o seu agora. Você não está saindo do seu hoje para uma renovação. E essa é a nossa dificuldade, desencarnados. Os nossos amigos espirituais nos sentam e dizem: bom, agora vamos voltar, porque existem pendências, existem coisas que só num retorno à Terra poderão ser resolvidas. E aí dá problema para muitos de nós. Sempre conto a história de um senhor que há mais de 30 anos, muito inconformado com a vida que tinha, depois de assistir uma palestra veio falar comigo. E ele, muito indignado, disse: Dona Maíse, olha, eu tenho certeza que eu não pedi nada do que eu suporto hoje na minha vida. Virou as costas e saiu. Um amigo espiritual me aparece e diz: é verdade, ele não pediu, ele implorou de joelhos, em lágrimas ardentes e copiosas. Muito do que ele deveria passar pela misericórdia divina foi afastado dele. Imagine se toda a programação que ele fez de um grande resgate realmente tivesse acontecido. Por isso, nós temos ilusões. Achamos sempre que temos enorme merecimento. Ou porque assistimos uma palestra, ou porque trabalhamos na campanha Volta de Souza, ou porque tomamos um passe, ou porque trouxemos um amigo para participar da casa espírita, ou porque demos um bom conselho. E tudo isso são luzes que nós vamos acendendo ao longo do caminho. Entretanto, seguir em frente também significa esquecer de verdade as mágoas. Não ter jamais intolerância, preconceitos, aceitar o outro como ele é, dizia Emmanuel, para que ele se torne melhor. Emmanuel dizia que, seja quem for, a pessoa só se sente confortável para melhorar se ela se sentir aceita com todas as suas dificuldades por nós, do jeito que ela está agora. Então, quando impomos condições, e eu conheci gente ao longo de quase 50 anos na doutrina espírita que afirmava: ah não, fulano, não vai para o espiritismo não, você não pode. Você não pode, porque você fuma, você bebe, e começava a enumerar todas as dificuldades que a pessoa tinha. Entretanto, meu Deus, nos dias de hoje, quantas pessoas alegam uma pureza que não possuem? Alegam nunca terem fumado, nunca terem bebido, mas quando abrem a boca para críticas, são tão cruéis que eu não sei como suportam as energias que lançam sobre os outros. Porque é bom lembrar, na nossa caminhada, quando lançamos sobre o outro, seja ele quem for, uma energia menos digna, primeiro, aquela energia nos inunda, depois vai na direção do outro, em quem estamos pensando. Por isso, você sente mal-estar quando você não soluciona uma questão afetiva, emocional.
Por isso, quando você lembra de algo que a vida pede esquecer, você não se sente bem. Por isso, às vezes você tem uma angústia que tem vontade de sair correndo. Ah, não, é falta de passe, é falta de tratamento. E nos esquecemos de que há questões que, inclusive vindas de outras vidas, muitas vezes precisam de terapia. Para isso existem os psicólogos, os terapeutas sérios, existem os psiquiatras para momentos em que nós precisamos, por um curto período, sim, com todo cuidado, de uma medicação que nos ajude. E é Dr. Bezerra de Menezes que fala disso, que quando nós temos no nosso cérebro um momento difícil, há medicações que vieram do mundo espiritual e foram inspiradas para os cientistas justamente para nos ajudar. Agora, o problema sempre é o excesso. Nós queremos seguir. Ah, não, então eu vou tomar remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para rir, remédio para chorar, remédio para ter paciência. Não podemos. Porque é claro que o trabalho no bem seria a terapia ideal. Mas, raramente, nós realmente usamos essa terapia. Nós nos engajamos, sim, nas tarefas do amor, mas dentro das nossas condições, dentro da nossa conveniência. E é aí que as dificuldades ficam maiores. Por isso, seguir em frente significa sempre deixar para trás aquele lastro inútil para que sejamos mais leves, para que possamos andar mais depressa no rumo da nossa evolução. Temos aí quantas encarnações em que nem tínhamos noção do belo e do verdadeiro, porque só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Então nós precisamos saber que agora a urgência é muito grande. Vamos fazer tudo para correr na direção desse Cristo extraordinário que veio nos lembrar que fomos criados para a beleza e para a perfeição que um dia nós alcançaríamos. Porque motivos para desânimo, toda geração que passa pela Terra considera que a sua geração é a mais sofredora e abandonada pelas forças do bem. Nós estamos vivendo um momento assim. Eu já escutei pessoas me perguntando, mas como é que os espíritos não avisaram que ia ter essa pandemia? É quase de chorar. Porque as pessoas não estudam doutrina espírita. Elas não percebem que o mundo inteiro ficou de joelhos. E até aí percebe-se aquele que desrespeita a própria família e não faz qualquer uso preventivo para proteger os seus próprios familiares. Pessoas que agora aparecem chorando nas redes sociais porque perderam familiares e debochavam de um vírus. Todo vírus faz tudo para sobreviver. E é por isso que esse vírus, que chamamos de coronavírus, precisa do contato entre as pessoas. É por isso que esses meses e meses têm sido tão sofridos, porque é sem abraço, é sem beijo. E há famílias e pessoas que ainda respeitam isso há meses e meses. E há quem não respeite mais nada, porque no fundo nunca se respeitou de verdade. Então é preciso cuidado, porque não podemos apontar para o outro o caminho, a solução, se nós não estivermos no caminho, se nós não estivermos executando aquilo que nós dizemos que o outro deve fazer. Seguir em frente nos faz ter autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, nós identificamos imediatamente algo que está errado. André Luiz dizia: quando você se conhece, a sua personalidade, você sabe quem você é, você conhece suas reações. Quando há um desvio, sinal vermelho. Porque às vezes é das pequenas coisas, das pequenas irritações, das pequenas brigas que surgem os grandes conflitos, que vão tirar até mesmo a nossa saúde física.
Porque, claro, somatizamos muita coisa. Então são alergias que nunca ficam curadas. São tosses que surgem de repente. São dores nas costas que ninguém descobre a causa. E outras coisas mais. Os amigos espirituais dizem que no futuro, todos os médicos saberão que a nossa questão emocional é preponderante até mesmo para as graves enfermidades, como o câncer, que tem levado ainda tanta gente. Porque, claro, falamos do vírus que nos afeta e que as vacinas no próximo ano com certeza vão debelar. Mas o câncer ainda é não só aquela enfermidade que é resgate para muita gente, mas também algo que nós, infelizmente, criamos no nosso organismo. A maioria das mulheres americanas que tiveram câncer de mama nos últimos 12 anos tiveram perdas afetivas que não souberam controlar. Comprovadamente, através de pesquisa, os médicos nos Estados Unidos chegaram a essa conclusão. Mulheres que terminaram casamentos que não desejavam terminar. Mulheres que perderam filhos e não se conformaram com essa perda. Mulheres que foram traídas de forma perversa e, por vingança, jamais se esqueceram do que passaram e tentaram, inclusive, fazer grande mal aos seus cônjuges. Tiveram câncer de mama em 68% dos casos. Então são coisas que o tempo moderno nos traz. Eu costumo brincar que eu morro de inveja dos meus avós, dos meus bisavós, que morreram velhinhos, sem saber como eles eram por dentro. Hoje você não se ilude. Qualquer coisa, você passa por uma máquina e a realidade aparece. No mundo espiritual também é assim. Lembram-se do lobo mau reencarnado? A história maravilhosa que Roque Jacinto nos conta e que as crianças da evangelização antigamente adoravam. O lobo mau diz no mundo espiritual que não fez nada com a vovó e que também não tinha nenhuma intenção de prejudicar o Chapeuzinho. Mas enquanto ele fala, da sua mente sai a realidade. E ele fica em estado de choque. Porque ele mente com a boca, mas ali estava como um filme tudo o que realmente havia acontecido. Como seguir em frente? Ele precisava consertar aquilo. Então ele pede para voltar à terra como cachorro do caçador que o havia matado, quando ele comeu a vovó. Vocês todos conhecem a história. Ele reencarna como cachorro, o caçador o adota, os dois estão atravessando uma floresta, vem uma cobra, se lança sobre o caçador, ele que amava o caçador, se lança sobre a cobra, e ali ele desencarna, picado pela cobra, e resgata o débito que tinha. História linda. Eu me lembro que eu evangelizava meninos de 3 a 6 anos. Eu tinha 16 anos. Foi há muitos anos atrás. E quando eu li O Lobo Mau Reencarnado, eu lembro que as crianças menores eram as que diziam para mim: "Ah, tia Maíse, isso a gente já sabe. A gente vai e volta, vai e volta." Eles tinham uma lógica. E eu percebia claramente que a vida tinha seguido em frente. Porque eu, aos 16 anos, neta de espíritas, também não me horrorizava com aquelas notícias do mundo espiritual. Mas eles, tão pequenos, viam tudo com tanta naturalidade. Porque, com certeza, na pátria dos espíritos haviam sido orientados para realmente acreditar. Quando nós seguimos em frente, muitas vezes não esquecemos as lembranças. Elas permanecem, mas o tempo suaviza até as lembranças mais tristes. Vamos percebendo que tudo é lição, que tudo que nos aconteceu teve a sua razão de ser, que todas as pessoas que encontramos eram lições. Por isso Emmanuel dizia: cada página, cada dia é uma página da vida. Tudo se unirá num livro.
A morte é a grande colecionadora que vai reunir todas as páginas e nós vamos explicar tudo o que nos aconteceu e como foi que, apesar de viver em época tão difícil, dessa vez nós seguimos em frente. Parece que esse dia nunca vai chegar, mas vai chegar. E feliz de nós, se nós estivermos firmes para olhar nos olhos dos nossos protetores desencarnados, dos familiares e pessoas queridas que nos antecederam e que vão querer saber o que foi que nós fizemos de bem, já que eles foram embora da Terra antes de nós. E não tenhamos a ilusão de acreditar que no dia que nós estivermos mais aqui, seremos absolutamente inesquecíveis. Inesquecível será para o nosso coração todas as coisas boas que nós tivermos conseguido fazer. Há muitos anos atrás, através da psicografia do Chico, Lameira de Andrade, que foi um batalhador, um pioneiro da doutrina espírita, contou a seguinte história. Ele tinha um amigo na Terra e ele sempre dizia ao amigo: olha, não se iluda, todos nós continuamos a viver fora da matéria. A morte do corpo não significa a morte do espírito, nos reencontraremos todos. E esse amigo dizia: Lameira, eu não posso morrer, porque toda a minha família depende de mim completamente. A esposa, os filhos, meu Deus, Lameira, você não tem ideia. Eu não posso fazer falta para essas pessoas. Todas elas dependem de mim, materialmente, afetivamente. Bom, Lameira de Andrade desencarnou, passa-se o tempo, esse amigo desencarna também. Teve um infarto no escritório onde trabalhava, partiu. Lameira o recebeu. 2 semanas depois do desencarne, ele acordou no mundo espiritual. Obviamente, ele sabia que Lameira estava desencarnado uns anos antes dele. Quando deu de cara com Lameira, disse: Lameira, ué, mas você morreu. E Lameira, sorridente, diz a ele: não, meu amigo, nem eu morri, nem você. Apenas retornamos à verdadeira existência. E o amigo apavorado: Lameira, meu Deus, há quanto tempo, pelo amor de Deus, eu estou aqui, fora da matéria, como você dizia. E Lameira tranquilo: olha, quase 3 semanas. Você está acordando agora, mas tem quase 3 semanas que você desencarnou. Lameira, pelo amor de Deus. Meu Deus, minha família acabou. A essa altura, quase 3 semanas antes, eles não viviam um dia sem mim. Lameira, paciente, como todo amigo querido, toma as mãos dele e diz: oh, meu caro, as ilusões do mundo ficaram para trás. Você sabe? Após o seu enterro, todos os seus familiares que dependiam de você para tudo, ao perceber que você não estava mais ali, cada um resolveu sua própria vida. E o amigo entendeu que ele tinha ficado paralisado na ilusão de que todos dependiam dele e ele tinha que fazer pelos outros, seus familiares, aquilo que cada um poderia muito bem fazer, mas por preguiça, por falta de vontade mesmo, por conveniência, não fazia pela presença e o sustentáculo que ele significava. Uma história linda que nos faz pensar sobre como a vida vai seguir em frente quando nós não estivermos mais aqui. E é claro que nós vamos querer voltar, porque quem gosta muito da Terra vai querer voltar sim. Quem acha que pode ficar mais tempo desencarnado vai deitar embaixo de uma mangueira e ficar lá um bom tempo, dando tchau para quem vem. Mas o importante é que enquanto todos estamos aqui, nós precisamos continuar seguindo. E se há algo que nos quer impedir de seguir, é sempre o desânimo. É sempre aquilo que não dá certo e que tenta tirar a nossa coragem. É muitas vezes o amigo mais chegado,
Porque às vezes é o amigo mais chegado, ou alguém que afirma amar você, a pessoa que se aproxima para, com um comentário, tirar a sua coragem. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Vamos viver aquele momento, aquela surpresa muitas vezes, mas vamos dizer à pessoa que temos certeza de que as forças do bem que protegem o universo vão nos dar força para continuarmos seguindo. Simplesmente seguindo. Quantas pessoas suportaram não só suas próprias questões, mas as questões do mundo. John Kennedy, já presidente dos Estados Unidos, o mais jovem presidente até então, o único católico, num discurso disse, empolgando a multidão que o ouvia: eu tenho certeza absoluta. O ano era 1961. Ele dizia: eu tenho certeza absoluta que vamos seguir em frente. E os russos, na época, tinham feito uma série de avanços na corrida espacial. E os americanos estavam assim, chateados, tristes, porque as coisas não estavam dando muito certo nessa área para eles. John Kennedy disse no discurso: eu tenho certeza absoluta que até o final dessa década de 1960, nós chegaremos à Lua. Nós chegaremos à Lua. E o seu olhar, tudo nele, acreditava tanto que isso realmente aconteceu. Ele foi assassinado em 63 e em julho de 69, Armstrong pisa na Lua e diz: Houston, a águia pousou. E o mundo inteiro lembrou-se de John Kennedy. Eu costumo dizer que, com certeza, naquele dia de 69, John Kennedy estava lá. Porque foi o sonho que ele tinha, que a geração dele tinha. Porque ele não ficou só no discurso, ele foi à NASA, ele estabeleceu metas com os cientistas, com os pesquisadores. Ele fez com que recursos financeiros inimagináveis fossem destinados ao programa aeroespacial. E eles chegaram à Lua em 69, antes que a década de 60 se encerrasse. Às vezes você não segue em frente. Ele, assassinado em 63, mas você empolga os outros para que os outros sigam em frente. E essa é a sua tarefa. Essa é a sua missão. Lembro de Thomas Edison. Um dia ele acordou de madrugada com barulho. Quando ele foi olhar, o seu laboratório, que ficava no quintal da sua casa, inteiro pegava fogo. Seu filho Charles, que então tinha 19 anos, o filho mais velho, acordou também, olhou no quintal, viu o clarão do próprio quarto, do fogo, correu, encontrou o pai em pé, olhando tudo se queimar. Felizmente, o laboratório ficava no fundo do quintal, então não atingiu a casa. E, com toda serenidade, Edison diz ao filho: vá acordar sua mãe. Ela nunca viu um incêndio tão grande assim. Depois que Thomas Edison morreu, o filho Charles escreveu um livro sobre ele. E ele conta no livro: naquele momento eu tinha certeza que meu pai tinha ficado louco. Porque ele estava perdendo tudo. Tudo, inclusive, que nos mantinha materialmente. Os seus inventos, tudo. Fui acordar minha mãe. Ela chega correndo, vestindo ainda um hobby, e meu pai a abraçou e disse: Deus confia tanto em mim que está me tirando tudo para que eu comece de novo do zero. E 2 semanas depois, ele inventou o fonógrafo. Foi um homem extraordinário. Dizem os espíritos que Thomas Edison foi um dos espíritos mais evoluídos que já veio à Terra e deixou tantas e tantas invenções. Aliás, se não fosse a lâmpada
que ele, com toda a serenidade, soube criar quando os amigos diziam a ele para desistir, nós não estaríamos aqui conversando. Por isso, seguir em frente é lembrar dessas pessoas. É lembrar de nosso pai, nossa mãe, que nas nossas horas difíceis de quando éramos crianças, caíamos, levávamos um tombo, nos machucávamos, com certeza vinham nos atender, nos socorrer, e depois de nos medicar diziam, já passou. E aquele já passou significava, vamos começar novamente. Perdoem, amigos, quando a gente faz as coisas em casa, às vezes há um instante de interrupção. Mas o importante mesmo é que, mesmo com as interrupções, nós vamos seguindo em frente. E nós, enamorados de uma doutrina que nos fala da imortalidade da alma, nos diz que nossa vontade é livre, mas aquilo que semeamos, colheremos. Isso é importante lembrar. Em que médiuns maravilhosos trouxeram obras magníficas que sempre alimentam nossa alma, como Chico, mais de 400 obras. Nós vamos passar uma encarnação inteira sem conseguir absorver tudo. Como Ivone Pereira, que nos trouxe Memórias de um Suicida, esse verdadeiro mapa da espiritualidade. Recordações da Mediunidade, outra obra magnífica, psicografada por ela. E, meu Deus, quantos outros médiuns sempre a nos apoiar, sempre a serem ponte entre o mundo material e o mundo fora da matéria. Mas nos cabe a responsabilidade. Quem sabe, quem pesquisa, quem estuda, precisa trabalhar. Precisa algo fazer. Precisa mudar pelo menos a vida em torno. Precisa ser alegre. Precisa ser esperançoso, precisa um dia partir. Como o amigo de Lameira de Andrade e todos nós, um dia partiremos, mas deixando no coração de quem fica, seja alguém próximo ou mais distante, a melhor das lembranças. Nossa, fulano... E às vezes a pessoa até lembra de determinados defeitos que tínhamos, dependendo da intimidade que tinha conosco. Mas com certeza poderá dizer, ele sempre seguia em frente. Passou por tantas lutas, por tantas coisas, mas nunca se deixou abater. Porque se deixar abater não é passar por momentos de tristeza, porque esses todos nós tivemos, temos, teremos. Quem de nós pode afirmar que nesses meses de pandemia está 100%? Nenhum de nós. Mas sairemos de tudo isso diferentes. Iguais, tenho certeza que não. Talvez não melhores, mas iguais, não. Vamos ficar mais atentos ao outro. Vamos olhar o outro com outros olhos. Vamos procurar corrigir o que é possível, porque não sabemos quantos anos ainda nos cabe viver. Imagine as pessoas muito idosas. As pessoas com mais de 80 anos que estão em isolamento social. Imagine como essas pessoas estão tristes. Se as conhecemos, vamos dar um telefonema para elas. Vamos combinar alguma coisa bacana que vamos fazer com elas quando tudo isso passar. Às vezes me perguntam, nossa, Maís, nesses meses todos que você está dentro de casa, o que você está fazendo? E eu digo... Eu estou pensando nas coisas maravilhosas que eu vou fazer quando tudo isso passar. Meus amigos, sigamos em frente. Não é outra coisa que aqueles que não estão mais na Terra querem de nós. É exatamente isso. Familiares e amigos que nos antecederam querem que nós, enquanto na Terra, estejamos preparados para que, após a nossa morte física, tudo seja uma continuidade de amor e de luz. Que ao voltar para a verdadeira existência,
deixando o corpo físico, nós possamos dizer que ultrapassamos muitas montanhas, que elas pareciam muitas vezes querer nos engolir, mas nós descobrimos que podíamos escalá-las. Para aquelas que não conseguimos escalar, tentávamos encontrar uma volta, uma ponte, uma porta. Que seja sempre você que dê aquele telefonema que ninguém quer dar, que aponte aquele caminho, que faça uma reunião séria dentro da casa espírita para novas propostas e para soluções de quaisquer dificuldades que venham acontecer. Os nossos irmãos ainda ligados à sombra não gostam quando nós procuramos o diálogo, procuramos o entendimento, procuramos não deixar que nada fique embaixo do tapete. Se há uma doutrina que não comporta coisas escondidas, é a doutrina espírita. Por isso, Kardec perguntou aos espíritos: onde estão gravadas as leis de Deus? E eles responderam, inesquecíveis, na consciência. Não importa a religião, ou até que você não tenha nenhuma, importa que você caminha e caminha sempre para frente. Por isso, na véspera de ter a espada passada no seu pescoço, ele era cidadão romano, não podia ser crucificado. Paulo de Tarso ouviu do soldado que tomava conta da sua cela: morres amanhã quando amanhecer o dia. O que fazes? Não há mais nada o que fazer da tua vida. O que pensas? Eu, respondeu Paulo, eu caminho para o alto. Que possamos fazer o mesmo. Não importa, esse ano já está quase terminando. Outro ano virá. E outro, até que um dia, fora da matéria, no nosso instante de partir, se Deus quiser, e fizermos por merecer, alguém nos receberá dizendo: bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor, porque você viveu nele. É isso que eu desejo a todos nós. Que ano que vem, quem sabe, nos vejamos pessoalmente e já nos lembraremos com saudade de momentos como esse, em que lembrar que Jesus é o eterno amigo de nossas almas é muitas vezes e deverá ser sempre a maior das nossas felicidades. Que Jesus nos abençoe e guarde hoje e sempre.